Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, cujo tema a ser debatido hoje é um tema solicitado inclusive por muita gente ao longo de todos esses anos, porque as pessoas nos escrevem, né, e dão sugestão de programas. A gente deve lembrar primeiramente que nós temos no máximo 54, são 52 semanas, né, no ano, 52 programas. Nem sempre acabou por causa de um feriado, por causa de recesso, então vamos arredondar para 50 programas. E nós temos 500 temas propostos aí pelas pessoas, né, estão no seu direito, mas fica praticamente impossível a gente atender todo mundo. Só se fosse um por dia. Exatamente. Aí sim, a gente podia, e mesmo assim tinha que passar por uma triagem, que tem muita gente que pede coisa só para si, né? Não quer saber de termos grupal, quer saber para responder a coisas suas, né? Mas faz parte também, não estamos aqui criticando. Então, esse tema que nós vamos falar hoje, que é por demais importante, são as quedas. Nós vamos falar sobre as quedas. Mas antes eu vou dar a palavra para o Jorge para ele cumprimentar vocês. Tudo bem? Tudo 100%. Então, eu não vou dedurar, não. Está um calor grande hoje aqui e ele está se sentindo confortavelmente bem, né? Perfeitamente, 100% bem. Está 38, Hoje eu estava ouvindo, quando eu fui tomar café, diz que Florianópolis, uma senhora estava dizendo que Florianópolis é a terceira cidade mais quente do Brasil. Primeiro é o sol, segundo o inferno e terceiro Floripa. Terceiro lugar mais quente terceiro do lugar, universo. Não é? É o lugar mais quente. O sol, o inferno e Florianópolis. E o sol porque ainda é frio, né? É um calor que está acima do calor do inferno. Né? Então, mas é muito legal, mas pelo menos o calor não é. É muito bom, eu me sinto muito bem no calor. Eu também gosto muito. Né? Você eu sei. O frio é engraçado, né? O frio vai desabilitando, é como se fosse um computador, daí vai desabilitando os periféricos, fica só CPU, só no essencial ali, assim. Aí fica difícil às vezes até de conversar, né? Não dá para tirar ele começa, é interessante, porque o pessoal tem visto, ele começa a gaguejar, começa o bichinho do e já começa a dar tilt, ele começa... Não, às vezes assim, quando viajava para atividade em lugar muito frio, aí eu tinha que ir programado, porque daí no frio nem os outros idiomas não dá para desenvolver, é uma coisa assim até interessante, sabe? Deve ser. Quer dizer, até o idioma. Não, é como se o espírito se afastasse da alma ou alguma coisa assim, por conta do frio, ou a alma do corpo, assim, fica uma coisa assim muito estranha. É interessante, é de cada um, né? Bom, tirando isso, o resto está tudo bem. Não tá tudo sempre bem. Tudo sempre bem. Sempre perfeitamente bem. Então, beleza. Então, hoje, agora, eu vou ler para aquelas pessoas que não recebem a mala direta do Vida Inteligente, que eu mando toda semana, né? E vou ler a sinopse para a gente tomar como base para vocês entenderem o que nós vamos falar hoje. Então, eu imprimi aqui o que eu mandei por e-mail. E eu também entendi o que você quer falar. Então, tá aí, tá sabendo agora? Isso aí. É porque se eu aviso antes, você vai querer ficar copiando não sei da onde, você entendeu? Acessando o Google, telefonando lá para São Lourenço, o que eu falo lá? Ô, seu Agartha, como é que tá? Ô, seu rei do mundo, beleza? Aqui é o Jorge. Eu prefiro não... Vou no Vida Inteligente. Eu prefiro não saber, porque se a gente vai saber antes o assunto, é a diferença entre conversa e apresentação, né? Exatamente. A gente conversa. Exatamente. Quando você vai fazer uma apresentação, você faz uma apresentação para a mente concreta, daí você tem que preparar a transparência, aquela sequência. Mas daí como usa... E é muito interessante que assim... Tem uma coisa interessante para contar também, vai. A gente vai preparar uma apresentação sobre a queda, ou sobre a Agartha, o que seja. Daí você vai pensar alguma coisa e vai colocar na transparência, né, no slide para apresentar, né, para comentar. Só que assim... Aí, no momento em que você vai falar sobre essa coisa, conforme a gente diz aqui, que conforme o professor fala, quando você fala de alguém alguma coisa, você traz para perto de si se alguém alguma coisa, então você vai estar falando sobre a Agartha, e a Agartha, enquanto realidade está presente, e aí ao invés de você se transformar o local assim, num ambiente contíguo à Agartha está ali naquele momento, você esquece o ambiente criado, congela
e fala aquilo que você pensou sozinho ou preparou há 6 meses, 1 ano atrás para falar. Então, exatamente. Né? Então, a diferença entre falar do passado, né, e viver o presente. Essa que é a grande diferença, essa que é a diferença entre conversa e apresentação. Na apresentação eu sou tacanho, eu não consigo, porque para engendrar aquele negócio, qualquer que seja, você tem que encapsular aquilo. Nós fomos em Itaparica conversar. Isso eu ia falar aqui. Foi uma chatice o senhor lá, viu? Porque mas eu até estranhei. Mas é que não, porque eu vou lá para lá, porque eu tenho que preparar a apresentação. Porque, assim, porque era uma conversa de 7 horas. Ainda bem, você puxa meu pensamento aqui, né? Você não pode se introduzir aqui assim. Era uma conversa de 7 horas, né? Então. A gente conversando e fazendo uma apresentação ao mesmo tempo. Perfeitamente. De um assunto vasto, profundo, desconhecido e que precisa ser conhecido. Então fui fazer a estrutura. Só que como eu tenho um bloqueio daí para preparar coisas assim, como para escrever, eu tenho não é nem resistência, bloqueio, não consigo, né? A gente ia começar a conversar de manhã. E aí eu acabei de fazer as transparências à noite e acabei 5h40 e a gente acordamos de manhã para ir para lá, né? Então fiquei a noite inteira fazendo, foi 132, 133 lâminas, né? E não deu para falar tudo e ainda tinha muito mais coisa para fazer. No outro dia a gente ia conversar também, daí eu ia conversar sozinho, sobre a expansão do que a gente chama de obra, né? Isso. A conversa era às 15h30, daí naquela dificuldade que eu tenho de fazer, colocar no escrito, eu acabei às 3h17, 13 minutos antes de começar a falar. Né? E ainda assim só tópicos, para daí em cima daquele tópico, porque quando você vai montar um tópico de uma apresentação, obrigatoriamente você está criando a fala, e você não consegue montar uma fala e manter essa fala, né, na tua mente abstrata, ela encapsulada por muito tempo. A fala ela é montada, ela aviva, ativa, vivifica tudo o qual ela diz respeito, gera uma grande convulsão criativa, né? E isso é verbalizado. Se você daí vai montar a apresentação antes, toda essa fala ela tem que ser pré-dita, né? E tem que ser encapsulada e ela fica fazendo pressão para acontecer, mas você mantém ela encapsulada até o dia em que você vai falar daqui a tanto tempo. Na hora que você vai falar, aquela fala já não tem mais vida, né? Aí não funciona. No meu caso, estou escrevendo no meu caso, né? Aí por isso a dificuldade para... Não, e é interessante... tem que ser de improviso, tem que ser assim... A gente fala aquilo que se apresenta, aquilo que é visto, né? E a gente fala para a mente abstrata de vocês, né? A gente fala, conversa de mente abstrata, assim, conversa entre espíritos, né? Assim, não é conversa entre bocas e ouvidos, né? Aí a coisa, ela tende realmente a fecundar o meio e vir a transformar tudo daqui para frente, que é o que a gente deseja que aconteça. É interessante, né? Que isso é característica de cada um, né? Eu jamais me lembro de ter preparado uma palestra. Eu não Nunca. E agora foi interessante assim que você me criou uma grande curiosidade, né? Porque num desses programas aí, antes da gente gravar, um dia qualquer desses, eu falei para você que eu ia participar de um congresso agora no Carnaval, né? Sim. E até você deu eletro. Mas no fim você me deu aquela ideia, eu captei aquela ideia e falei, você quer saber? Eu vou voltar a falar. E o tema que eu tô curioso para me ouvir, inclusive, né? Porque eu não sei o que eu vou falar, porque eu não vou preparar nada. Ficou um tema muito interessante até. É interessante o palestrante ficar curioso por aquilo que ele vai dizer. Ou é louco, você entendeu? Não é, o caminho é por aí. Você sabe qual é o tema? Hein? Olha só, buscar para viver ou viver para buscar? Esse que vai ser meu tema. Isso que eu Agora o Mahayana e o Hinayana. Não sei. Os dois caminhos. A solução e a resposta aí é o caminho do meio, né? O Vajrayana, que daí não é nem buscar para viver, nem viver para buscar.
É no meio onde isso aqui nós vamos dar os, sei lá, legal. Que vai pintar, né? Vamos ver. Depois eu vou pedir para gravar, para poder compartilhar. Daí você falou de estar ouvindo junto com todo mundo que está sendo falado. Não é assim, você foi canalizado. Não. Esquece isso aí. Não é nada disso. Não. É que assim, é que você vai adquirindo conhecimento ou vai vivendo, né? Da minha essência. E aí isso lá, então são parte do universo que vai se entrelaçando na alma. É isso aí. E a alma de cada um, ela está espalhada por todos os lugares onde o pensamento já chegou ao longo da vida. E a mente concreta, ela esquece, porque a mente concreta, ela só vê só um pequeno espaço se deslocando, né, na matéria que a gente chama de tempo, que a mente considera como hoje. Uma outra coisa só que ela consegue encadear com a memória. Quando você daí vai pegar e pré-preparar, né, uma apresentação, você deixa a mente concreta em uma situação de comodidade, porque é tudo controlado por ela. Quando você vai falar de improviso, sai completamente fora do controle da mente concreta. É a linguagem de criação que a gente sempre falou. Perfeitamente. Aqui, né? Aí começa a agir uma interface, né, entre o concreto e o abstrato. E aí todas essas partes de mundo que você tenha na alma, elas se avivam e começam a se entrelaçar por afinidade, né? E não há o filtro da mente concreta, porque a mente concreta ela não consegue ir, a não ser tipo assim, você vai ver um desses profissionais do voto conversando, né, na TV, né? Aí então ele fala uma palavra, aí espera, fala outra, então que não tem validade nenhuma, porque ali ele está sujeitando o verbo a todas as máscaras e variantes que ele pré-colocou na sua mente concreta. Então, sabe, a prática do niilismo, está fazendo barulho sem dizer nada. Isso. Quando você tira essa capacidade de filtro da mente concreta e quem está falando é você, não é? Não a persona, aí então sim, aí tudo que tem na alma aflora. Daí vem o ex abundante accordes os loquitur, que é a boca fala o que do coração transborda. Perfeito. Daí você é você. Aí começa a ter validade, porque daí você não está ensinando ninguém. Na melhor das hipóteses, está aprendendo junto. Perfeito. Né? Ou trocando impressões. Né? É isso aí. Isso tudo, tracinho, quer dizer, igual a ser honesto, né? Ser honesto, acima honesto de tudo. Com os outros seres humanos é o princípio básico da existência. E com você mesmo, né? No principal, né? Então, beleza. Isso aqui foi uma introduçãozinha que a gente sempre faz, né? E eu vou ler para vocês agora o que vocês receberem sobre o que nós vamos falar hoje. Sempre ouvimos falar de queda dos anjos, queda de mestres, queda de pessoas como nós, simples peregrinos. Que algumas pessoas ascendem no patamar evolucional, na escada de Jacó das tradições, por exemplo, e ao conquistar determinado degrau, por escolhas inconscientes, acabam caindo, entre aspas. Qual o significado dessas quedas para os grandes mestres e para os peregrinos? Quais as implicações dessas quedas? O caminho se fecha temporariamente? A pessoa fica bloqueada, entre aspas? Como isso se processa? Há erros irreversíveis ou imperdoáveis para o processo evolucional? Quais são as piores quedas? Sempre é possível se reerguer? As hierarquias deixam de nos ajudar quando a gente sofre essas quedas? Como saber se passamos por uma queda e, em caso positivo, o que fazer? É isso aqui que nós vamos tentar tratar. Coisinha simples, Sr. Jorge. Como sempre. Como sempre. Então, são coisinhas simples aqui, só para vocês terem uma ideia. Porque as pessoas não têm nem ideia do que... Quando se fala, as pessoas se atêm primeiro naquele queda dos anjos. Porque teve a queda dos anjos. É tudo... Nós estamos presos, agarrados, cristalizados na questão religiosa. Nos botaram tantos dogmas aí que a gente falou em alguma coisa, a gente já associa, porque tem uma cadeia, o entrelaçamento que você fala muito bem, um entrelaçamento fortíssimo que nos leva automaticamente para algum lugar, e é isso que nós queremos romper hoje. Quem sabe a gente seja feliz em esclarecer esses tipos todos de quedas que eu acabei de citar, ok? Então, tá aí. Se vira. Então é assim, ó, Grego.
Então a gente está retornando e contar para eles, né, que a gente está gravando e o assunto é tão extenso que nem a câmera acompanhou, né? Que interessante, isso aqui não acontece nunca. Câmera HD, né, com 6 horas de gravação, capacidade de 6 horas de gravação em Full HD, ou seja, tem uma memória fantástica. Ela resolveu, de repente, interromper em certo trecho aqui da nossa dissertação. Mas vamos seguir adiante, agora já vou ficar mais esperto então, aí. Nós vamos falar de novo. Se cortar de novo é porque daí essa parte não é para ser falada. Acho que sim, né? Só pode, né? Já aconteceu muito assim, de eu fotografar algumas coisas, né? E aí conferir depois de fotografar. Falta fotografia, sai borrado. Aí vem em casa para ver, né? Tá tudo ferrado. Tudo. Isso aí, já aconteceu isso. E daí tá, então bem diz isso, aí passa um tempo, depois daí lá no mesmo lugar da foto, daí vai olhar a máquina, a foto tá ali. Né? Então, agora eu estava falando com o Jorge aqui enquanto caiu essa coisa. Eu vou tentar, inclusive, depois na edição nós vamos tentar casar, então vai ficar perceptível. Vamos deixar fluir. Então vamos lá, vamos recomeçar. Sim. As quedas, vamos voltar para as quedas. Bom, então tá. Sempre quando se fala em queda, você citou queda dos anjos, né? Então as pessoas tomam como queda ou queda dos anjos, ou queda da Atlântida, ou queda das nações, ou queda da Bastilha, ou queda dos impérios, ou queda das pessoas, ou queda das missões, ou queda das ordens, ou cada teatro tem o seu ápice, né? Mas a grande primeira queda, se pode chamar assim, é a questão da queda do espírito na matéria. Primeira coisa. Antes disso, tem a questão etimológica, que então o cair ou a queda é a projeção de alguma coisa de um lugar superior para um lugar inferior. Né? E se liga a questão da queda física com relação à gravidade, assim. Daí, isso é um erro de interpretação do ponto de vista etimológico, porque a maneira correta de encarar uma queda, ou de compreender o que seria uma queda, ou de descrever o que seria uma queda, seria o deslocamento de uma matéria ou de uma consciência abstrata para uma matéria ou uma consciência densa. Então, do abstrato ao denso, isso é uma queda. E aí isso pode ser aplicado em todas as quedas, né, das nações, né, à questão cósmica. E daí, no momento inicial, na primeira queda, que é a queda do espírito na matéria, então há um momento em que nada existe, nem o próprio nada, né? E então se cria o porvir da matéria, que ainda não pode ser chamado de matéria porque não é organizado. Daí, em várias ondas organizatórias, então essa matéria ela se divide em 7 planos ainda de uma matéria inerte, não animada. Aí então sobrevêm várias ondas de consciência, que é para dar ânima ou ânimos, né, para essa matéria. E aí então, uma vez ordenada essa matéria, com essas consciências primeiras, daí se pode dizer que passa a existir a ambiência para que as consciências venham evoluir nessa matéria. Aí então começa a haver a chegada, o transbordo dessas mônadas, dessas faíscas, né, do ser primordial, para aprender na matéria, e em aprendendo na matéria, fazer com que a matéria também aprenda ou adquira a consciência, que foi o que a gente conversou um outro dia. Então, essa é a primeira grande queda. Por isso que se diz que a matéria é o espírito cristalizado, e o espírito é a matéria sublimada. Então, primeira grande queda, a queda que é a razão da existência do próprio universo, né? É a queda do espírito na matéria ou a queda da consciência na matéria. Muito interessante isso, bem colocado. Agora, a queda em si, vamos esclarecer. Nós temos queda como algo negativo. Negativo, perfeito, foi o termo mais apropriado. Exato. Vamos esclarecer, exato. Eu não considero porque. Vamos dar vida à queda, vamos explicar melhor a queda. Porque, por assim, o simples fato de existir
matéria e espírito na coisa toda, pressupõe uma diferença, pressupõe, como há duas faces, pressupõe quedas ou interações entre ambas as partes. E se pressupõe queda, então a razão para a queda geralmente é considerada como um erro. Sim. Se toda queda resultasse de um erro, então a própria manifestação universal seria um erro. Por quê? Porque a consciência se projeta na matéria? Não, né? Você citou queda dos anjos. Isso, nossa. Por isso que a iniciação é uma coisa muito interessante e que daí assim eu recomendaria que todos seguissem esse caminho, porque dá condição de você compreender uma realidade não materializada ainda para a humanidade. É como se através da iniciação você conseguisse compreender as realidades daquilo que ainda sequer é realidade, sabe? Na questão da queda dos anjos, então a iniciação correta, né? No meu caso, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, Sim. né? Então ela te dá condição de compreender assim, nos mínimos detalhes, exatamente o que aconteceu. E seria interessante se toda a humanidade tivesse acesso a esse conhecimento, porque daí uma das grandes quedas que aconteceriam seria a queda das religiões, né? Porque você explica aquilo que hoje é dito que isso só compete aos deuses ou divindade. Então você compreenderia o que realmente aconteceu, e aconteceu, né? Um parênteses, você não vai perder o fio da meada, não. Não. E eu estou olhando muito para a câmera porque eu tenho que ficar esperto agora para ver se não desliga isso. Então não repare, não. Você falou das quedas. Assim, uma das quedas necessárias, eu vou dar a oportunidade para você explicar mais uma vez, inclusive. Não seria uma abertura maior, essa restrição? Você está falando de escolas de iniciação, né? Você falou da que você está, aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose, assim como tantas outras escolas de iniciação, elas como é que se diz? Restringem, ou então existe um tempo certo, elas falam de atemporalidade, mas as pessoas ficam presas aos seus ensinamentos. Tem um monte de tem sociedades que são através de monografias, outros de diversas formas de ensino, então, mas todas elas ligadas no tempo, segurando pelo tempo. Quer dizer, fala-se de atemporalidade, mas ensina-se pelo tempo. Então isso aí não seria, vamos ver se você vai captar onde eu quero chegar. Entendi. Já entendeu? Então vai, pronto, pode seguir. Sim, é porque a atemporalidade é uma conquista. E a temporalidade é concebida, conquistada, compreendida quando se faz com que a tua mente concreta se aproxime da tua mente abstrata. A única maneira de fazer a mente concreta se aproximar da mente abstrata é permear, né, preencher a mente concreta com conceitos abstratos, né, ou trazer para a mente concreta aqueles conceitos que estão acima da própria compreensão dela. Isso é iniciação. Por que a iniciação não é seletiva, ela é restrita? Quem faz a restrição da iniciação é quem não opta pela iniciação, porque a iniciação ela é dada a todos. A porta está aberta. Quem vem? Quem tem vontade, né? A gente sempre conversa aqui de um restaurante com a comida em cima da mesa, vários tipos. À la carte. À la carte, o buffet. Self-service. Isso, então. Cada um vai naquilo que lhe apetece, Sim. Na hora que lhe apetece, com a fome que lhe apetece, até quando lhe apetece, e usa a energia ali adquirida para viver a vida como lhe apetece. Sim, mas ali está lá disponível, ele come enquanto ele quiser, no tempo que ele quiser e sai a hora que ele quiser. Isso é iniciação. Sim. Você pode entrar numa escola de iniciação, você faz 1, 2, 3 meses, você pode pegar e sair, o problema é seu, você não pode não continuar. Sim, mas se eu quiser continuar, eu vou ter que estar preso no tempo. Não, aí não é preso no tempo, daí você tá sendo ensinado a seguir um ritmo. Porque quando você está solto na vida, quem governa a vida e quem determina as direções são as tempestades do astral de cada um.
Quando você entra numa escola de iniciação, a primeira coisa que tem ensinada é que existe um leme e que quem tem que colocar a mão nesse leme é você, para conduzir a tua própria vida. Então você passa a perceber que há um ritmo, né? Há um objetivo, há um caminho. E aí nesse ritmo, objetivo e caminho, você aprende a amainar a tua alma, a amainar o teu astral, para que ali caiba, né, um conhecimento diferente, para que ali haja a possibilidade de dar consciência àqueles seres que até então agem só baseado na inteligência instintiva, vontade instintiva e emoções instintivas. Ok. Tá? Pode continuar. A iniciação tem sempre duas portas, uma de entrada e uma de saída, as duas abertas o tempo inteiro, né? E às vezes a pessoa entrou para a iniciação com o corpo, mas a alma ainda está lá na tempestade, lá fora, né? E prazerosamente ainda pulando o carnaval. Então assim, quando daí a pessoa decidir, né, que ela tem que entrar na iniciação com corpo, alma e espírito, aí então realmente ela pode dar o primeiro passo, porque se isso não acontecer, ela vai ser arrastada, e aí a tua alma está fora da iniciação, o teu corpo está indo lá semanalmente, ou lendo, ou praticando, fazer o que seja o que for, só que quanto mais estica, maior é a tensão. Chega um ponto em que a própria iniciação passa a ser uma coisa desagradável, porque a tua alma ainda está acostumada com os prazeres, né, do profano, do que está fora do tempo. Enquanto ela não se amainar, e aí você não fala assim, o controle do leme é meu, né, e aí eu vou te ensinar, eu vou ensinar a vocês em mim, a vocês que estão em mim, né, a vocês em mim, então aí sim, aí você senta para aprender teu corpo, tua alma, né, e vão ouvir quem? Teu espírito, teu superior. Aí a iniciação começa a acontecer. E aí é aquela questão, se eu como chocolate todos os dias, o dia inteiro, eu não consigo sentir o sabor doce de uma cenoura. Então chega um ponto em que daí eu paro de comer, eu vou dar embate ao desejo de comer, eu vou compreender o porquê que eu não posso comer tanto chocolate o tempo inteiro, e aí então eu começo a ver a cenoura como uma possibilidade, daí eu vou comer o primeiro dia, vou me acostumar, chega um ponto e digo, puxa, que delícia que é esse negócio aqui, né? Aí aquele chocolate, aquele mundo de chocolate que está lá para fora da porta do templo, começa a parecer estranho, porque é um mundo ruidoso, é um mundo efêmero. Perfeito. Eu estou segurando aqui, o ponto de... Isso, segura aí, foi bom você segurar. Só com relação a isso, então, nessa semana que passou, na outra semana, morreu uma amiga daqui do departamento de Florianópolis, né? Esse ano o ceifador veio com... Nossa, 2018 muitos bancos, né? Muitas cadeiras para levar os conhecidos, né? E aí essa pessoa que morreu semana passada, 2 dias antes eu tinha dado carona para ela ir para casa, né? E a pessoa muito alegre, sim, muito expansiva, uma senhora, né? Tinha 63 anos ela, nova, né? E aí, esse é muitos anos que eu muito tempo que eu não vou em shopping, as coisas assim, porque eu não gosto, né? Mas daí eu, como um tributo para ela, pela forma alegre como ela levou a vida, a forma como ela via, e a expectativa dela, a esperança dela nessa questão da iniciação, a dedicação, tudo. Daí eu pensei em ir no cinema, no shopping, que é uma coisa que eu não, sabe, raras vezes, como um tributo a ela, né? E daí eu fui, né? O filme era uma porcaria, né? Logicamente. E eu fiquei andando um pouquinho ali, faltavam uns 30 minutos para começar. E aí uma coisa que me chamou a atenção, isso que eu queria comentar com vocês, né? Daí eu vi umas pessoas carregando sacola de compra de shopping, porque agora é próximo do Natal, né? E daí na sacola escrito felicidade, né? Aí essa questão, né? Felicidade não se compra, felicidade não está na sacola. Nossa. Né? E aí essa que é a questão, e se aplica muito, e eu fiquei pensando nisso na hora, e que assim, até que você descubra que aquela felicidade que está na sacola, ela vai terminar no momento em que você for usar aquilo que está dentro da sacola, e você vai ter que procurar uma outra felicidade para daí usar, para daí comprar.
e aí vai desejar tantas felicidades que você vai colocar elas em filas e trabalhar para ter dinheiro para comprar felicidade, até que chega um ponto angustiante em que você percebe que daí você jamais comprou felicidade. Quem estava sentindo felicidade era o desejo que estava sendo atendido, e a expressão de vitalidade do desejo ao ser alimentado não se chama felicidade, né? Então, enquanto a gente não descobre isso, né, a vida é complexa, confusa. A iniciação é para isso. A iniciação é para isso, é para aprender que felicidade não tem sacola. Bem lembrado. Tá? Vamos lá, solta o dedinho aí. Então, essas quedas, né, elas são necessárias ao processo de evolução, porque se toda queda fosse negativa, a própria existência era negativa. Aí fala assim, mas as quedas são decorrentes dos embates entre bem e mal. Perfeito, são, né? E as batalhas entre bem e mal, né? Entre solares e lunares, entre consciência e matéria, ou entre energia e consciência, elas acontecem em todos os âmbitos. Foi o que motivou a queda dos anjos, foi o que motivou a queda da Atlântida, é o que motiva a queda das nações, é o que motiva as quedas de cada um de nós, é o que motiva a queda daqueles que vêm para colocar a humanidade em ordem. Então sempre é a disputa entre bem e mal. Mas aí fica aquela questão, mas então, se bem e mal são antagônicos, né, e se quem criou o cosmos, o universo todo, é um ente pensante que cria matéria, e ele representa o bem, então como que ele cria o mal? É porque ele não cria o mal, né? Ele cria a matéria com aqueles prontos e aqueles em processo de, que é a diferença entre matéria e espírito. Daí, na medida em que isso vem descendo até o ponto da humanidade atual, humanidade viva, aí a humanidade interpreta essa polaridade cósmica como se fosse bem e mal humano, e interpreta o mal humano como se fosse mal real, né? E na verdade não, é só uma oposição, é só polaridade, né? A partir disso, dessa compreensão que na verdade bem e mal, matéria e espírito são só polaridades de uma mesma coisa, né? Andando junto para um objetivo único, que é fundir-se, né? Nem bem nem mal, mas uma única coisa. Então a gente começa a compreender que todas as quedas, elas fazem parte de um processo. Por exemplo, a gente sempre, quando pensa em queda, então pensa em a queda do Império Persa, queda do Império Romano, queda da Atlântida, queda dos anjos, queda do quarto sistema, queda do terceiro sistema, queda... Eu gostaria de esclarecer, inclusive, começando por essa tal da queda dos anjos. Vamos desmistificar ou desmitificar isso aí. Mas aí essas quedas, elas acontecem em tal e igual intensidade em cada um de nós todos os dias. Cada vez que cada um de nós gera uma maldição a alguém, maldição no sentido de não bem dizer, né? A gente já conversou sobre isso. Fizemos um programa especial sobre isso. Isso em si é uma queda, porque eu, enquanto Jiva, eu, enquanto ser com capacidade de criação, eu acabei de criar, né, uma forma que tem em si oposição. Eu criei um ser vivo que tem em si a oposição, que tem em si a revolta, que tem em si um liame para o mal humano, que é um conglomerado, e ele vai agir, vai praticar aquilo para o qual ele foi criado, né? Isso é uma queda. A gente fala assim, mas odiar alguém não é uma queda. É uma queda, né? É uma queda. E sabe por quê? Vamos partir do seguinte princípio. Em cada um de nós, o princípio básico, a tríade universal que existe em cada um de nós, é a própria divindade. Então Deus existe em cada um de nós. O que anima o nosso conceito de vida, de corpo, de alma, de consciência, é a própria divindade. O que anima a matéria que nos compete é a própria divindade expressa em termos de energia universal, né, com as duas partes, Forhat e Kundalini. Então, se eu sou uma matéria preparada
para que ali viva a divindade. O que anima essa matéria é a divindade expressa em forma de energia, consciência. E aí eu uso essa matéria, eu uso essa consciência para criar formas desarmônicas. Isso é uma queda tão gigante quanto. É que a gente não se dá conta porque a gente pensa que quedas são só aquelas quedas colossais. Essa é uma queda colossal humana. Por quê? Porque eu vou ter que dar embate. Não embate em sentido de ter um inimigo, mas embate no sentido de esse que eu criei, eu vou ter que transformar, vou ter que sublimar, e eu vou gastar tempo com isso, vou gastar vida com isso, vou gastar energia com isso. O universo vai se mover para que isso se resolva. É uma queda universal em mim. Mas para isso você precisa ter aquela palavrinha mágica, né? O entendimento da questão. Por isso a gente volta à questão da iniciação, né? Então, o entendimento é importantíssimo. A iniciação, ela tende a te dar elementos para que você se assenhore de todos os processos do universo manifesto, visível e invisível. Isso é iniciação, tá? Queda dos anjos. Vamos começar por aí. Isso aí que é onde nós estamos presos, infelizmente. Toda a humanidade está presa nessa questão religiosa, que já vem do religar errado, né? Que sim, tem um conceito... Mas só que, vamos assim, desatrelar da questão religiosa. Sim. Porque a questão religiosa, ela só... Não, porque ela tem a versão dela, então, para a gente desatrelar, temos que falar um pouquinho da... a gente vai falar, mas não especificamente. Não especificamente, perfeito. Porque ali tudo é simbólico. Tá. Você pega a mulher nasceu da costela do Adão. A partir do momento que a gente dá entendimento, aí fica fácil. Né? Aí ela nasceu da costela do Adão, aí mas por que costela? Não era costela, ela nasceu dessa região aqui no esquerdo, que é o esplênico, daí ali é o lunar. Aí se você pegar as costelas e os nós da coluna, dá 56. Essas 56 seriam os 56 arcanos menores, se submete ao quê? A divindade no homem. Quais são os arcanos maiores? São 22. Que 22? 22 ossos da face e da cabeça. Então, a cabeça e a face, onde se expressa a divindade, tem que controlar os 56 passos onde as forças infernais do universo se manifestam. Então, é possível criar o que se queira. E por aí vai. Só que daí se pega isso e fala assim, Adão e Eva, mas não, é a humanidade adâmica. Daí então houve a expulsão do paraíso. Não, é porque daí foi dado a individualidade, e com a individualidade foi dado o conhecimento. É isso. Daí tem. Então, assim, por trás há um conhecimento esotérico. Claro, né? Claro. Só que... Você já falou das fábulas, né? Ali Babá e os 40 ladrões, o Abracadabra. Já falamos? Não, você já disse que isso aí tem... Nós não falamos especificamente, mas falamos que tudo isso aí são simbolismos de uma história verdadeira por trás, de um ensinamento profundo, iniciático, digamos assim. Né? É porque assim... É como... Assim, eu gosto de tomar suco, por exemplo, né? Vamos supor. E aí você me dá um aparelho de fazer suco. Por mais que eu tente compreender aquele aparelho, a melhor maneira seria eu ler o manual. Primeira coisa, conseguir ler o manual. O que falta para que eu produza suco? As frutas. E o que mais? A energia para a máquina. A energia, exatamente. Consegui energia para a máquina, as frutas, e compreendi o aparelho. O que é o determinante para que isso se coloque em movimento? O meu desejo de tomar suco. Sim. O meu desejo de tomar suco vai se submeter à minha vontade, e a minha vontade vai fazer a coisa acontecer. Isso é iniciação. Isso que nos permite compreender todos os processos de iniciação de todas as fraternidades, todas as religiões. É para isso que serviria esse caminho que está à disposição de todo mundo. Bom, na questão específica da queda dos anjos, nós conversamos há uns tempo atrás sobre consciência. Isto, mente e consciência. Foi Então, muito bom. Falamos em vontade, inteligência e emoção. Cada um dividido em 3 partes, né? É o alto, o supra, o alto e o infra, né? Ou o instintivo. Por conta de uma questão que aconteceu no momento anterior à evolução disso que a gente está agora, né? Então,
quando foi ter a primeira raça na Terra, a primeira raça do que a gente conceitou como humanidade, nesse sistema evolucional, ela ainda não tinha matéria física, por conta de uma questão já anterior acontecida que não vem ao caso, que também foi uma queda. Ok. Mas a gente não pode falar. Melhor. Sim. Professor Henrique de Souza, falar de alguém alguma coisa, trazer para perto esse alguém alguma coisa. Exatamente, então não podemos falar, vamos deixar de falar. Então, a primeira raça, que seria a raça bórea, não teve corpo físico. A segunda também não. Só que daí, na terceira raça, a humanidade já devia estar em um processo tal de desenvolvimento que uma categoria de seres que a gente chama de píteros ou os pais dariam determinadas características para essa raça. É como quando você tem um aprendiz, né? Então você vai observando o teu aprendiz e quando chega em determinado momento você vai dar para ele uma habilidade. Se aquele aprendiz não está pronto naquele momento para aquela habilidade, você diz, não, eu não vou te ensinar isso porque você pode se machucar. Sim. Né? Tá. Aquilo que a gente falou outro dia, né? Se o teu filho quer ser médico, você não dá o bisturi para ele no jardim de infância, você espera ele se preparar, estudar, fazer faculdade, então fez, aí ou então fez vestibular, passou, está na universidade, sim. Então está aqui meu primeiro presente para você, um estetoscópio, nem é bisturi, mais na frente você vai aprender a usar. Acontece parecido. Então, chegou um momento em que aí a humanidade ela começou de uma maneira atrasada, esse processo, esse momento evolucional, e aí uma hierarquia, ela devia dar à humanidade, né, o que seria o mental, o que seria a individualidade, o que seria a questão da compreensão máxima, que seria aquilo que foi o fogo que foi roubado dos deuses do Olimpo, a maçã que foi mordida no paraíso, que é o conhecimento, que é a capacidade de discernir, que é uma porção de coisas, né? E aí as hierarquias que deveriam proceder essa interferência, né, falaram assim, não, esses que estão aí não são dignos de receber o que eu tenho para oferecer. Né? E é uma posição correta, porque você como instrutor não vai fazer aquilo que possa vir a prejudicar o teu discípulo, né? Instruendo, acho que não sei, o teu discípulo, né? E aí então houve uma negação, né? Por conta de ter havido essa negação de dar à humanidade o que era para ser dado no momento, então aí é feito uma medida de contenção, tipo assim, nós temos uma turma de discípulos e o grego não quis dar essa instrução, mas como a instrução tem que seguir, né, então vamos chamar o outro instrutor, né, você seria o quinto instrutor dessa turma, que é a quarta turma, né, e aí você como quinto instrutor vai cuidar deles. Aí vocês eles não são dignos de receber o que eu tenho para oferecer porque eles estão despreparados. Como há uma ordem natural que já estava posta em atividade, em curso, então é chamado o sexto instrutor para resolver. Daí o sexto instrutor vai tentar resolver, mas para que você aprenda quão necessário era, né, aquilo que você tinha que dar, quão necessário era para os teus discípulos, né? Então você vai ter que ir para a sala de aula com os discípulos para assistir a aula junto com o próximo instrutor, né? Essa tua ida da condição de instrutor para discípulo, né, que é a queda. Tá. Sabe? Só que daí assim, então se fala sempre que a queda foi dos asuras, né? Que são os anjos que caíram. Só que daí não foram só asuras. Então tem asuras, agnisvatos e barixades, né? Ar, água e ar, fogo e água. Aí os agnisvatas e barixades de terceira categoria também foram para a sala de aula. Também houve a queda. Essa é a queda dos anjos. Uma parte permaneceu na instrução e uma parte foi lançada para a sala para aprender com os alunos. Então, esta tal da queda dos anjos, que agora você está falando, o que ela representou na humanidade, para a humanidade atual?
a palavra é aprestamento. Aprestamento. Sim, porque, e aí isso é uma coisa muito interessante, tipo assim, então, se tivesse acontecido tudo certinho, não é? Não tivesse havido queda antes do nosso momento atual, a primeira humanidade e a segunda já viesse com corpo físico, né? Não tivesse havido a queda na Lemúria, não tivesse havido a questão da queda sexual na Lemúria, e essa questão da incompreensão do que seja o sexo hoje é responsável por muitas das quedas, né? Que é só uma incompreensão na manipulação de uma energia cósmica. Hoje, então, quando a gente está num quarto momento evolucional, a humanidade ela estaria no ápice do desenvolvimento da sua mente concreta, que é o quarto princípio, né, da mente racional. Por conta dessa confusão cósmica que foi engendrada, desse aprestamento, desse saque contra o futuro e das providências que o sexto instrutor teve que vir para pegar e organizar a baderna que estava na sala de aula, e daí o quinto instrutor que teve que ir para ficar junto com os alunos na sala de aula, daí ele estava revoltado porque ele acha que ele não podia ser tratado como aluno, porque ele em si era instrutor, e ele tinha uma tônica de instrução, mas só que daí quem tem que dar instrução é o sexto. Virou... Até hoje está assim essa coisa. Não, eu estou descrevendo o mundo. Ah, tá, então tá. Estou descrevendo o mundo hoje. Ah, né? tá, então. Aí o que acontece? Daí o sexto instrutor, ele tem que usar de toda a sua autoridade, né? E aí invocar inclusive os próximos instrutores para colocar a ordem nos alunos, ensinar o necessário, recuperar o tempo perdido e mais, ensinar o quinto instrutor que está ali no meio dos alunos, né? O que é que está acontecendo, como ele deveria agir, para que daí na próxima turma de instrução que tiver, onde seja a vez dele, ele já assuma. Esse que é o momento, isso aqui foi a queda, né? A partir do momento em que acontece essa queda, aí então, com os aprestamentos que tiveram que ser levados a efeito para corrigir, aí então foi dado muito cedo para a humanidade, quando vem os senhores do mental e dão para a humanidade o que seria o arrancar ou arrancara, né? Que é a individualidade, que é o eu sou, que é aquela compreensão de si do próprio universo. Você tira a consciência do todo e dá consciência para o indivíduo, para que ele compreenda o todo. Daí tudo passou a andar em desabalada carreira, né? Isso acontece na Lemúria, né? Na terceira raça-mãe. Quando começa a quarta raça, que é a raça Atlante, todos esses acontecimentos anteriores e os outros anteriores começam a transbordar, né, para a raça Atlante, que teria por função desenvolver o mental concreto. E aí ali na Atlântida se desenvolviam todos os 7 caminhos da humanidade ao mesmo tempo, 7 cidades-estados, 7 cantões, 7 reis, 7 estados de consciência, 7 tipos físicos diferentes, tudo que é a humanidade de maneira geral. E aí acontece a mesma coisa, né? O instrutor revoltado, né? O quinto. Aí, por que a história se repetiu? Não se repete, ela acontece com menor intensidade. Tá. Né? Ela vem acontecendo... É uma nidana evolucional? Uma nidana cósmica, pode dizer assim. É a mesma coisa assim, você brigou muito com a pessoa que não parou para você passar na faixa de segurança hoje. Sim. Mas você ia ver todos os dias. Hoje você tem ódio, amanhã só detesta, amanhã é só antipatia. Depois já começa a tolerância e assim vai. É esse processo. Tá. Isso são as quedas. Então as quedas elas vêm acontecendo cada vez com menor intensidade, né, como resíduo. É como a gente conversou aqui um dia, uma analogia, que daí você está andando no túnel, né, e aí eu grito lá para você, ei, seja ruim, né, ou então lá eu grito assim, mal, né, e aí aquela voz que eu criei, ela se projeta no túnel e vai andando, né? Sim. Né, e aí chega onde está você, e tem mais pessoas na frente. Né? E aí você fala assim, opa, mal, né? Aí o outro fala assim, opa, mal. E aí vocês estão pensando na questão do mal, né? E daí lá atrás eu vi que, puxa, mas não tem nada a ver isso, né? Eu grito bem,
né? Só que daí, enquanto as pessoas lá na frente estão vivendo com o eco do mal ainda, o bem já está se propagando. Então, o que a gente vive hoje é o eco da grande queda, porque a queda em si já não existe mais. A razão da queda, ela já não existe mais. O que a gente vê são os efeitos, porque então aconteceu, né, nesse momento inicial, aí se propaga esse ajuste cósmico para colocar a coisa toda em ordem, né? Aí isso vem e se propaga na Atlântida, daí a Atlântida afunda, daí a partir daí se cria o conceito de mistério, a partir daí se cria a Agartha, né? Se cria uma série de processos esotéricos que daí vem sendo colocado em ação até hoje. Então se cria as ordens para manter o culto do Graal a partir de então, e a coisa vem vindo, e a partir daí então sempre esses resíduos, né, de mal vem acontecendo. Quem caiu de início então, seres de primeira hierarquia de Asuras, terceira Agnisvata e terceira Barishads. Aí onde é que existem esses seres, onde é que as quedas, onde é que essas lutas estão acontecendo? A gente conversou no outro dia, quando a gente está falando de mente e consciência, então tem as forças infernais que estão em processo de aquisição de consciência, né? As terceiras categorias é o que a gente conceitou como com os instintos, né? Então o instinto tem um instinto da natureza externa e tem os instintos internos dos reinos elementais que formam aí a mente e a emoção. E nesse mundo existem esses seres que ainda estão em busca de consciência como conglomerados. Então as grandes lutas, as grandes batalhas, os grandes embates, as grandes quedas acontecem diariamente, todas as vezes que eu ajo por instinto, todas as vezes que eu penso por instinto, todas as vezes que eu desejo por instinto, todas as vezes que eu me submeto a alguma coisa que seja inferior ao meu estado de ser humano, nesse momento é uma queda. Então as quedas, elas vêm acontecendo sistematicamente. Só que essas quedas que você citou anteriormente foram quedas, nossa, de uma grandiosidade ímpar. Deuses, né? Claro. E hoje, existe a possibilidade disso se repetir? Não. Acho que principalmente pela falta de deuses, né? Não. E às vezes, muito interessante essa tua expressão, porque às vezes eu fico pensando no nosso país, e eu me preocupo muito com o país, né? Assim, é uma coisa esquisita, né? Eu acho que a gente tem que, antes de a gente terminar essa vida, a gente tem que colocar o nosso país em ordem, né? E me preocupo muito com o mundo, e aí às vezes eu penso assim, puxa, mas parece que a gente está órfão de deuses, né? E não, né? Aquele pensamento dura uma fração, porque aquele pensamento que eu tive naquela fração é a negação de tudo que eu sei, né? Mas sabe por quê? É porque uma das características da queda, né? É como se fosse assim, então tem o Ahankara, né? Que é a individualidade cósmica, a face lunar, ou a face sombria da individualidade, da vontade consciente, da supravontade, é a revolta, né? Então às vezes a gente se revolta porque o mundo não está como a gente mereceria que ele estivesse, mas a gente esquece que daí a gente está aqui para construir o mundo, para que ele seja como a gente merece e para que seja como todas as pessoas merecem. Como daí se cria então esse conceito de queda, né, ou o conceito de bem e mal, lunares e solares, isso vem em todas as tradições, né? Daí então sempre é tentado restabelecer o equilíbrio, restabelecer a lei, né? Restabelecer o bem, para que a queda ela deixe de existir. É alguém gritando lá no início do túnel, ei gente, tá tudo certo, ei, tá tudo certo. Só que lá no final do túnel, né, ainda tem um monte de gente que está escutando a primeira palavra que foi falada, que é o eco do mal, né? E então as ordens tentam fazer um aprestamento e correr pelas laterais do túnel, dizendo assim, ei, por aqui que eu mostro que na verdade esse eco aí já não existe mais, tal. Só que daí essas tentativas de colocar em ordem, né, a humanidade, aí vem passando novamente por um processo de ascensão e queda, né? E aí então vem a queda das nações, a queda das ordens, aí a queda das religiões, esse tipo de coisa. Sabe que esse eu acho que é o processo mais difícil, o processo crucial da humanidade, né? Porque nós estamos falando de deuses agora, e hoje os deuses somos nós. Nós somos os deuses, vós sois deuses. Então,
Deuses sois e vos tendes esquecido. Então, exatamente. Então, o que se espera que venha de fora, tem que vir de dentro. Não existe fora. Exatamente. Então, essa consciência, esse entendimento que eu estou falando quinta vez agora. É uma coisa assim. Aí você, a questão do sexo, né, o de esperar de fora. Aí, então, a polarização de prana e a criação do que a gente compreende como sexo é de meados da raça lemuriana. O conceito de sexo, como a gente entende hoje, isso inexiste, né? Isso é um interregno, né? Daí, então, essa questão de esperar de fora, ele falou assim, não, porque vai vir, então, os extraterrestres para dar um jeito aqui, ajudar a humanidade, e aí mostra a figura de um extraterrestre homem e um extraterrestre mulher. Epa, mas espera aí, mas a questão do sexo homem e mulher, como a gente compreende aqui, não é uma coisa específica, temporal, nossa, assim, mas então aconteceu a mesma coisa em um outro sistema evolucional, em uma outra galáxia? Não, então essa questão do esperar de fora é o Atadharma Miru. Cada um imagina só até onde a vista alcança. Aí é que tá. Né? Aí, então você imagina todos os anjos, né? Cabelos compridos, olhos claros, né? E a pele recém-maquiada, né? Assim, corpos torneados, as anjas, as deusas, né? Sim, todas lindas. Então, assim, na verdade o que faz é projetar a incompreensão do mito de Eros, né? Em cima de imagens de divindades, dando uma conotação erotizada à divindade, dizendo a divindade mulher, a divindade homem. Não existe divindade mulher, nem divindade homem, ou masculino e feminino. Existe princípio masculino e feminino. Mas que aí nada tem a ver com a questão de homem e mulher. O entendimento disso está distante ainda. Não, a gente, assim, o que nós fazemos nós, isso, enquanto escola de iniciação, a gente traz e oferece graciosamente, fraternalmente a compreensão para que a humanidade se liberte, porque enquanto tiver um humano preso, né, não dá para a gente dizer que a humanidade está livre, e o nosso trabalho é libertar a humanidade. Né? Agora, lógico, é muito... E um dos caminhos é uma queda importantíssima que nós não falamos ainda agora, né? Que seria interessante a gente falar para a gente chegar a esse nível de entendimento, essa consciência, que é a queda das máscaras. A queda disso aqui, essas máscaras que nos impedem de enxergarmos o mundo real, como se disse, né? São as máscaras dos nossos véus, né? Os véus de Maia, todas essas coisas, as próprias máscaras que nós ou nos foram colocadas, ou nós mesmos também continuamos nos colocando? Que assim, para compreender a máscara, a gente tem que pensar assim, a máscara ela vai ser feita de minerais, né, de gesso ou alguma coisa, é uma misturança de materiais ali, né? Aí pega esses materiais que formam a máscara, imagine que cada um daqueles materiais é alguma coisa que você tenha na tua alma. Sim. Depois você pega cada molécula daquela matéria que forma a alma, a máscara, é um ser que existe na tua alma. Quando você vai falar através da máscara, é você, que é o eu mesmo, porque você fala através da persona. A persona é aquilo através do qual o som ecoa, né? Então a tua máscara é a tua personalidade, né? Mas ela não é você. Agora, depende da força de vontade da tua mão para você saber que quem segura a persona é você, e aqui existe a vontade. Sim. Então, você que domina esse jogo de queda de máscara ou não, né? Até que chega um ponto em que a máscara dela vai e se funde na face do indivíduo. Aí nós já falamos mais ou menos sobre isso. Aí já não mais existe, né? Daí é o próprio eu falando. Aí você consegue compreender. Enquanto isso não acontece, processo de dor, você tem o caminho do sofrimento, o caminho da devoção e o caminho da compreensão. Os três ensinam. Né? Só que a maior parte das pessoas prefere o Karma Yoga, que é a yoga do sofrimento, é aprender através da dor. As nações funcionam assim. Você veja que todo o processo ele passa por 4 ciclos, né? 4 com forma e 3 sem forma, fazendo 7 ciclos, né? E as próprias nações passam por esse processo, né?
Aí você pega assim, os grandes impérios que eram assim, se julgavam eternos, todos caíram, né? E quando o grande império cai, aí todos aqueles que eles invadiram, tripudiaram, maltrataram, mataram, massacraram, roubaram, vilipendiaram, assim, coisa assim, aí cada um a seu tempo pode ir e cobrar o seu tributo. Então você pega Roma. Então Roma fez e aconteceu com os povos chamados bárbaros em torno. Na volta, todos eles pacientemente foram invadir Roma, né? Aí alguém nasceu lá em Roma à época em que estava sendo invadido pelos bárbaros. É inocente? Não, é porque daí ali era o campo, era o palco necessário para que aquilo se resolvesse. De que maneira? N quedas pessoais, individuais, para que daí houvesse a compreensão, e aí cai a nação, e sobe outro império, e cai outro império, e sobe outro, e cai outro. E como tem agora, você vê isso que hoje esses impérios beligerantes que dominam, né, o Oriente, o Ocidente, você acha que eles vão durar? Isso aí, assim, mais tarde, né, não se encontra nem nas cinzas da história, né? Então, e hoje quando a gente pensa em império, eu falo assim, não, persas, né, romanos, caldeus, babilônios, né, os mongóis, otomanos, né, que foi um império forte também demais. Mas e na África? Pô, na época que a Europa não existia, a África tinha impérios que pegavam a Europa inteira. Sim, assim, era usual pegar aquele povo todo e levar as centenas de milhares para serem escravos na África, né? Caíram, é porque assim, então existe o princípio da liberdade, igualdade e fraternidade, que é um princípio esotérico, né? Toda nação que não tiver liberdade na educação, igualdade na justiça e fraternidade na economia, cai. Você falou, você fez a... essa é a base assim, se existe uma nação que vai ser perene, e eu espero que essa nação seja o Brasil, a gente trabalha para isso, é aquela nação onde isso aconteça. Aí então sim, aí o sistema de quedas ele deixa de existir. E para te deixar feliz assim, que eu sei que você é muito patriota, assim como eu também, hoje um amigo que está voltando da Europa, está morando na Europa, estava retornando para o Brasil. E assim que o avião entrou aqui, estava em processo de pouso, o comandante falou, estamos procedendo o pouso para o território brasileiro. Diz que o avião inteiro bateu uma grande salva de palmas. É emocionante, né? É emocionante, eu falo arrepio. Não, mas você viaja muito, assim. Sim. Quando a gente... Quando eles avisam, entramos em espaço aéreo brasileiro, né? E quando pousa, né? E aí você tá na pátria que você teve o direito de vir ajudar. Então sabe... Quer dizer, a gente trabalhar para os passageiros já descendo com essa consciência, o Brasil ganha de monte com isso, sabe? Muito grande, muito sim. Então isso aí. O que a gente vê hoje é que, não digo infelizmente, que é uma palavra que eu não gosto de usar, mas temporariamente, então o que é cultuado na história da humanidade são os aspectos negativos das quedas. Sempre. E as nações consideradas fortes são nações consideradas as vencedoras, e a vencedora é aquela que é beligerante. Então, assim, eu vejo o pessoal falar muito de arma, essas coisas assim, né? Só que, assim, por mais bela que seja a arma, ela tem uma finalidade, né? Assim, o tiro disparado, o sucesso do tiro disparado significa o seguinte: quando acabar a energia que move o projétil, na ponta também acabou uma vida. Sem dúvida. Né? E isso é de uma brutalidade, de uma ignorância. E ele fala assim, não, mas é que... E o pessoal que pratica o mal, vão se submeter? Não. Tem que compreender que o mal hoje é quase uma política de Estado, o medo. Para quê? Para que daí então todo mundo fique escondido atrás das máscaras, precisando que... É isso aí. Então há uma série de compreensões acessíveis, né, que em a gente conseguindo assim, deslindá-las, trazê-la à luz, né, da mente, a gente então consegue compreender realmente o que são as quedas, né? Aí fala assim, teve a queda da Bastilha. Isso.
Tem um monte de quedas aí. A queda da Bastilha, ela, assim, você pega uma pirâmide e aquela Bastilha é a ponta. Então foi todo um processo engendrado para que a humanidade começasse um novo ciclo a partir dali. Não é? Então uma série de ordens trabalhando para que aquilo acontecesse. Tinha o âmago da Bastilha. O âmago do que ali acontecia era a flor de lis, né? A flor de lis é o símbolo da Agartha, né? Da realeza agartina, né? E aí então ali a flor de lis havia sido conspurcadas, né? E o lema, daí uma das interpretações do lema que levou a queda da Bastilha era o LPD, né, o Lilium Pedibus Destruens, destruir a flor de lis. Olha só, mais um LPD, mais um significado do LPD. Esse é o significado, né? E aí então deveria ser substituído a flor de lis, né, pela rosa com 4 pétalas que representa o Pramanta, donde o Rosenkreuz, né, com a primitiva Mork, não a atual, né, que é só uma decorrência, né? E várias vezes eles vieram tentar fazer o trabalho e várias vezes houve queda no trabalho. A gente fala assim, mas então vamos falar de uma queda desse trabalho. Na própria Jerusalém, Roma, que devia haver equilíbrio, daí então o Joshua Ben Pandira e todo o mistério que o cerca, né, que assim, dessa missa não é revelado 1%, né, então tudo que as ordens que o cercavam, o que realmente aconteceu, mas aí quando há aquela queda, que a queda acontece muito antes da morte dele, né, aí então se pensa, qual é que é o outro passo então para se fazer isso? Daí o outro passo já é iniciado, e aí lá se tenta restabelecer essa ordem, né? Aí há novamente o embate entre solares e lunares, entre o mal e o bem, né? Aí há uma outra queda, aí então é feita uma contenção, aí muda para um outro lugar, né? Aí inicia novamente. Então esse processo de fazer com que o próprio mal compreenda que ele não é o mal, né, para que as próprias quedas sirvam como aprendizado, ele vai cada vez mais fazendo com que as quedas sejam de menor abrangência, né, até que chega um ponto em que não mais existe. Quando esse ponto de que elas não mais existem vai chegar, esse ponto onde todas as quedas não mais existirão, ele chega, né, naquele momento em que daí a Atlântida seja redimida, a humanidade encaminhada, o Avatar nascido, as ordens entrelaçadas, né, e a humanidade evoluindo. E quando vai chegar esse momento em que não vai mais acontecer queda? Já chegou. Aí você vai perguntar para mim, mas se já chegou, então como é que está essa bagunça que a gente vê hoje no mundo? A gente volta para a analogia do túnel. Sim. No início do túnel, né, já está tudo em ordem. No meio já está tudo em ordem. No finalzinho é que ainda está o eco daquilo que aconteceu. Beleza, é isso aí. Então, as quedas a gente tem que estudá-las hoje para que os elementos que levaram a que elas acontecessem não se repitam para a humanidade, porque do ponto de vista cósmico, 100%. Eu acho que falta mais uma queda, que é a queda da ignorância humana. A ignorância é no desconhecimento, né? Sim. A partir do momento que tiver consciência e entendimento, que aí o Jorge vai dizer que as escolas de iniciação existem exatamente para isso, para dar esse entendimento, esse conhecimento. Agora, somos 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas agora, e quero ver quando é que vai caber essa turma toda em escola de iniciação. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. É que assim, Grego, cada ser humano como se ele fosse um recipiente com vários elementos químicos, né? E a iniciação ou o conhecimento, né, ele serve como um catalisador. Então você pega uma piscina inteira de uma substância qualquer e pinga uma gota, né, e aí esse processo transforma de uma forma quase impossível aquilo. Então quando a gente pensa na humanidade inteira, a gente pensa assim, puxa, mas como é que vamos iniciar a humanidade toda? Aí tem quem está medindo como iniciar
E quem está colocando essa dificuldade é a mente concreta, porque você imagina assim, puxa, eu vou ter que pegar mais 1, mais 2, mais 3, mas são 7 bilhões, como é que eu vou iniciar esse povo todo? Daí agora você imagine se, ao invés de você ter que pegar um a um e iniciar, você conseguisse transformar o astral onde vive, onde existe a alma de cada um deles. E como o astral é único, e aí o professor fala, um pensamento altruísta e generoso concorre para o benefício não só de quem o cria, mas o próprio meio, mas para o próprio transformar o próprio meio que lhe dá origem. Então vamos supor que a gente recriasse o mundo astral, onde todo mundo habita, visíveis e invisíveis. Sim, uma das ideias, que eu chamo ele assim, tá tudo lá. Hoje eu sou mal e feio, né? Quer dizer, sou do contra, sou da revolta. Eu vou dormir, não fiz nada, né? De noite daí, o astral, ele muda. Da manhã eu vou acordar. Você vai acordar diferente. Aí você pergunta para mim assim, e daí, o que nós vamos fazer hoje de revolta? Esse assim, que revolta? É porque daí você não mudou a minha persona, né? Você mudou o mundo no qual minha persona vive. Perfeito, muito bem. Aí eu não tenho, sabe como? Assim, eu não vou levar um copo de água límpida para cada ser humano. Eu vou e faço com que eles saibam que a fonte existe e que a água da fonte é límpida. Daí todo mundo vai ali e em um determinado momento vão ter que beber, porque senão morre de fome. E mais uma Isso vez... é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, é que são várias categorias de seres humanos, baseado na idade existencial de cada um e baseado no trabalho que cada um tem para fazer, né? Então, às vezes, a ignorância que em mim tem que ser resolvida, ela é um alfabeto inteiro, porque eu sou muito ignorante. A ignorância que tem que ser resolvida em você é só uma letra. E não é porque você não seja tão ignorante quanto eu no sentido de desconhecer, mas é porque o teu trabalho, com uma letra, você consegue fazer 1000 vezes mais do que eu vou conseguir fazer com o alfabeto inteiro. Então, o trabalho de cada um, a abrangência da alma de cada um, a tônica de cada um, ou a linha do Pramanta que cada um pertence, ou a linha evolucional que cada um pertence, vai determinar quanto eu preciso de catalisador para desempenhar o meu papel. E qual vai ser o meu papel? Aí a gente volta àquele sistema de castas, né, antes de haver queda. Né, sistema de castas, não castas de estanque, não baseado na classe social, no poder crítico, nada disso, mas baseado na cor da alma de cada um. Né? Aí, então, para mim, uma gota de catalisador vai fazer com que eu seja o agricultor mais feliz que possa existir no universo. E o que você faz que você fica tão feliz? Eu planto cebolinha. Se você não planta romã, abacate, manga, castanha, não, cebolinha. E você é feliz plantando cebolinha? Sim. E o que você deseja? Eu desejo plantar cebolinha todos os dias da minha vida. Aí eles pensam assim, mas qual é que é a importância que tem desse cara passar a vida, desperdiçar a vida plantando cebolinha? Você vai saber na hora que você precisar se alimentar. Por quê? Porque a cebolinha vai ajudar a dar tempero na comida que você precisa para daí então desempenhar o teu papel. É uma cadeia. É uma cadeia. Entende? Então, e respondendo daí a colocação anterior, que eu disse que era muito boa, é assim, como iniciar todo mundo? Dando a cada um o que precisa. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E como os templos vão receber todas as pessoas? Não precisa. Por quê? Porque o grande templo é em cada um. Você mesmo disse, somos deuses. Então cada um é um templo. O próprio professor Henrique de Souza, ele diz, onde cada um de vós estiverdes, aí estará um templo vivo da obra, que assim, é a própria divindade andando sobre a terra. Em um processo, em um período onde já não hajam mais as quedas, o homem deixa de ser Jiva, que é energia, e passa a ser Jiva-Atma, Jiva-Atma, que é consciência. Transformou a matéria em consciência, zero queda, se organiza o universo para frente e para trás, é como se jamais tivesse acontecido esse período de intervalo. E aproveitando aqui, sempre me vem à memória do grandioso irmão Alvin Schroeder, né?
que foi um homem que contribuiu bastante, e sei lá se continua contribuindo, aí já é com o Jorge aqui, não é comigo, entendeu? Para mudar essa consciência no astral. Isso aqui que ele falou que é factível, né? Tá lá uma prova viva que era daquilo lá, era o Alvin. Alvin Schroeder, que passava o dia inteiro fazendo isso, jogando lá pro, sei lá para onde ali, né? A mudança, as palavras, a consciência, tudo isso aqui tal. Que uma coisa que a gente tem que lembrar, Grego, que é muito importante, é que assim, não tem espaço vazio no universo, né? E aí todo ele é matéria, pode ser matéria visível ou não visível, sim, claro. Né? E obrigatoriamente por trás de toda a matéria tem uma energia que a mantém. Essa energia que mantém a matéria em si é consciência. E toda a matéria bruta, ela assim, o que você mais deseja, granito? Eu desejo ser fogo. O que você mais deseja, diamante? Eu desejo ser fogo. O que você mais deseja, grego? Eu desejo ser fogo. O que você mais deseja, você, que eu não sei teu nome? Eu desejo ser fogo. Por quê? Porque é da matéria mais densa, a máxima fluidez da matéria, antes dela se transformar em consciência perfeita, que é o fogo. Quando o universo inteiro vai ser ordenado, antes de existir a própria matéria, o primeiro grupo de consciências que pré-existe ao que a gente conceitua como consciência, como divindade, é um conjunto de elementares do fogo, os primeiros, né? É a própria expressão do manifestado, primeiro se faz fogo, né? Então, tudo mais tende à consciência. Esse processo daí do dia a dia, né, esses aprendizados fazem parte. O que a gente não pode é considerar que a existência do erro ou a prática do erro em si seja uma queda. E agora, respondendo uma pergunta que você fez ali naquele escrito, irreversível, não existe. Tá. O que existe é, se você praticar o mal conscientemente, persistentemente, sabendo que, aí então sim, chega um ponto em que daí não há mais ninguém que com você se importe. E aí você passa a ser só matéria dissolvida ao fim de cada ciclo. Aí realmente não tem jeito, né? Fora disso, tudo o mais pode ser mudado a qualquer tempo, porque o tempo é só alguma coisa que existe enquanto a matéria está se expandindo. Fora da matéria em expansão, o tempo não existe. Tempo e Maya são sinônimos. Tá? Aí, em compreendendo isso, compreendemos as quedas, estamos acima delas. Em estando acima delas, a gente consegue contemplar o quê? A nós mesmos. Maravilha. Pô, não podia terminar melhor, né? E aqui, o Vida Inteligente ganhou aqui, eu quero até mostrar. Porque fala muito aqui, lindo. Olha só, olha só a justiça aqui, né? A justiça. Sabe que de início ela não era vendada. Ela, né? Não era vendada. Quem vendou a justiça foram os romanos. Né? Isso aqui. E que a justiça sempre acaba prevalecendo, né? Que a justiça, como deusa, sim, ela não é vendada, e há duas justiças, né? Há uma justiça divina e há uma justiça humana. A justiça humana, ela cuida de aplicar as leis, e a justiça divina cuida da manutenção das leis com L maiúsculo, né? Então isso é bacana. Nós estamos, eu tenho certeza, Grego, que assim, por mais confuso que pareça o mundo, né? A vitória, e foi dito, né, do processo como um todo, né, ela é integral e radical. Porque, assim, não há outra maneira. Porque assim, em nenhum outro lugar do universo, né, existe um momento tão caótico quanto que a gente vive hoje. Por quê? Porque nós estamos em um fim de ciclo, em um processo onde a própria queda das máscaras, as próprias quedas, né, elas já deixaram de existir, inclusive para a própria divindade. Então, a gente tem que aproveitar. É uma viagem única. Bacana, e tanto hoje foi, é tão interessante o tema que nós tivemos aqui ao vivo em cores a queda. A queda, tanto é que eu religuei a câmera, né? Religuei a câmera e está aqui até agora. Então são coisas aqui do Vida Inteligente. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a você e a vocês todos.
muito obrigado, né, por nos ajudarem. Nós todos construímos uma massa crítica de discípulos que fica à disposição da lei, para que a lei se manifeste em cada um de nós, para que a lei age em cada um de nós e para que a gente consiga construir um mundo digno de seres humanos, não só para cada um de nós agora, mas para todos os seres que vêm existir aqui, até que o aqui exista. É isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Isso aí. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e bom trabalho para vocês todos.